É. Gloss pra dormir. Serve pra hidratar os lábios. Você devia passar também. Você não toma nenhum cuidado antes de dormir? Nem a creminho, nada? Que festas do pijama são esses? Ainda bem que eu trouxe as minhas próprias coisas. Isso aqui? Um creme facial. Noturno, obviamente. Sempre passo antes de dormir. Você devia passar também. Ah, para de coisa. Eu passo em você. Vem cá. Tira sua franja do rosto. Isso. E só mais um pouquinho aqui no queijo. Sua mãe não te ensina a cuidar da pele do rosto? Eu sei que vocês não são muito próximas, amigas. Tô só brincando. E de qualquer maneira, a minha também não ensina. O máximo que ela já fez foi me dizer pra usar protetor solar, que é outra coisa que eu uso muito. Claro, tem que cuidar da pele do rosto. Você não usa protetor solar? Por que não? Não gosta do cheiro? Entendi. Também não gostava muito. Cheirinho gastrentinho mesmo, mas... é importante. Principalmente aqui onde a gente mora, tu sabe que é muito quente, né? Então é bom. Ah, tá fechando os olhinhos, tá com sono? Te falei que é bom. É refrescante, né, ele? É, mas nem se atenta, porque agora eu vou passar em mim. Mas enfim, tu me chamou pra dormir aqui. Provavelmente que tem alguma coisa acontecendo, ou alguma fofoca que você prefere contar pessoalmente. Te conheço. Conta aí as fofocas. Pra saber das minhas fofocas? Como assim? Tô tão quietinha na minha. Você tá viajando. Você tá querendo mudar o rumo da conversa. Pra que você me chamou? Tá se sentindo ansiosa? Mas tem algum motivo? Ou são só uns dias ruins? Entendi. E você já vem se sentindo assim faz um tempo? Mas tá fazendo tratamento, meu bem? É bom fazer. Tratamento com psicólogo, psiquiatra. Todo mundo deveria fazer, sabe? Não é motivo pra ter vergonha, nada. Que bom que você sabe. Entendo. Você queria mesmo ficar um tempinho com uma amiga. Eu sei que você confia em mim. Não, mas na hora que você precisar, na hora que você quiser conversar ou qualquer outra coisa, você sabe que eu tô aqui. Que eu tô todo ouvidos a você. Não sabe? Por isso que você me chamou. Mas, que tal a gente fazer alguma coisa pra distrair você? Olha, eu não sei se você vai gostar dessa sugestão, mas eu trouxe uma coisa aqui. Não, não é um DVD. É que parece, né? Aqueles DVDs, aqueles boxes de DVDs bem grandes. Mas não. É um livro. É um livro.
gosta de nada que eu goste. Fico me perguntando como é que a gente ainda é amiga. Não, mas falando sério, é um tema de livro que você gosta. Assassino sem série. Você não assiste direto? Como é o nome? É esse mesmo. Freak TV e Quinta Misteriosa. Qual deles você gosta mais, inclusive? Ultimamente eu tenho assistido mais Freak, mas eu gosto dos dois na mesma medida. Acho que é porque o Freak é mais constante, né? Mas também é muito trabalhoso pesquisar sobre isso. Enfim, cada um tem sua sequência de vídeos, né? Seu período de tempo pra ter seus próprios vídeos. Nada demais. Inclusive, adoro o conteúdo dela. Muito bom. Foi ela que me botou nesse mundo. Mas, enfim, eu tava pensando em ler pra você um pouquinho. Você fica deitadinha aí, aliás, sentadinha do jeito que você já tá. E eu vou lendo aqui pra você. O que você acha? Depende de quê? Da história? Tá. Eu vou botar aqui na página pra você ver. Eu não li muito. Eu tava dando um tempo também. Fazer que nem você disse. Não tava me sentindo tão bem, então eu quis ficar um pouco distante desse tipo de conteúdo. Aqui, onde eu parei. Eu parei na Lizzie Halliday, você sabe que eu não falo inglês, que é a pior mulher na Terra. O título é chamativo, vai. Sobre o quê? Tá, deixa eu ler essa primeira página pra você, então. E aí você fala se quer que eu continue lendo ou não, pode ser? Tá. Ela nasceu em 1859 e morreu em 1918, tá? No final do século XIX, uma mulher chamada Lizzie cumpria pena por um incêndio criminoso na penitenciária estadual do leste da Pensilvânia. Tinha sido uma prisioneira exemplar durante o primeiro ano e meio da sua sentença. Mas 2 meses antes de ser solta, ela começou a agir de forma estranha e um pouco perturbadora. Acabou sendo transferida para um manicômio, onde psiquiatras confirmaram sua insanidade e cuidaram dela até o momento em que sua sentença terminou e ela pode sair caminhando livremente. Viu? O que você acha? Vale a pena a gente ler? Será que vai servir pra relaxar você? Tá, então eu vou continuar lendo, tá? Qualquer coisa pode falar que eu paro, tá? Lizzie, então, dirigiu até o estado de Nova York em busca de trabalho. Em uma pequena chamada Nanbuck, ela conheceu Paul Halliday. Para de corrigir o meu inglês. Hã? Ah, verdade. Aqui. Você sabe, eu sou bem cega às vezes. Posso voltar ali ou tá difícil? Tá. Quem estava à procura de ajuda doméstica. Ele havia se casado antes e tinha 6 filhos. Um deles mentalmente incapacitado e que ainda vivia em casa, na fazenda dos Halliday. Lizzie contou a Halliday que tinha acabado de chegar à Irlanda 6 semanas antes. Eles concordaram um salário de $40 mensais. Em pouco tempo, Halliday percebeu que sairia mais barato se casar com Lizzie, já que ela trabalharia de graça e ele não teria que pagar por seus serviços. Além disso, havia algo nela estranhamente encantador. Ele não achou ruim a ideia de tê-lo como esposa. Então ele pediu-a em casamento. E os dois começaram um relacionamento em que os filhos de Halliday descreveram como uma influência peculiar. Como um anjo vingador,
Lizzie vivia cercada de problemas. No entanto, não importava quantos horrores pudesse infligir ao marido, ele nunca a deixou. Durante a primavera de 1891, Halliday chegou à fazenda e encontrou um monte de cinzas ainda fumegantes onde uma vez sua casa existiu. Lizzie, em pé em meio às ruínas, tratou-lhe de lhe informar, com indiferença, que seu filho deficiente acabara de ser torrado. Ela alegou que o menino morrera tentando salvá-la das chamas. Essa história, no entanto, foi desmentida quando identificaram a porta do quarto do menino nos escombros. Estava claramente trancada e a própria Lizzie carregava a chave. Ainda assim, Halliday ficou com ela. Menos de um mês depois, Lizzie queimou o celeiro e o moinho, declarando que ele precisava de novas instalações. E fugiu com outro homem, determinado a se tornar uma ladra de cavalos. Foi rapidamente capturada e mais uma vez jogada na prisão, onde imediatamente começou a arrancar os cabelos e a gritar para qualquer um que estivesse disposto a ouvi-la. Esse pandemônio foi o motivo de sua absolvição da insanidade. Assim, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Matewan para criminosos insanos, localizado do outro lado do rio Hudson. Halliday zombou de toda essa situação. Lizzie era perfeitamente normal. Ele insistiu e esperava que, com as ações que andava cometendo, pudesse obter imunidade por seus crimes. Mas os médicos do manicômio discordaram. Eles a mantiveram lá por 1 ano e só então a liberaram sob a custódia de Halliday, afirmando que ela estava curada. Os dois batalharam durante mais de 1 ano de casamento. Foi quando Paul Halliday desapareceu. Lizzie disse aos vizinhos que o marido estava fora a negócios, mas alguns deles haviam notado atividades suspeitas em torno da fazenda dos Halliday durante os últimos dias. Sons estranhos, figuras assustadoras espreitando à noite. Além disso, havia algo de esquisito em Lizzie Halliday, e os vizinhos, particularmente, não confiavam nela. Então, um dia, quando Lizzie estava fora, eles decidiram fazer uma busca na fazenda. Eles se perguntavam, nervosos, se poderiam encontrar algum cadáver, e encontraram 2. Naturalmente feia. Em 1860, Lizzie Halliday nasceu Elizabeth Margaret McNally, no condado de Antrim, Irlanda, e ainda criança foi para o estado de Nova York com seus pais e 9 irmãos. Em solo norte-americano, ela se transformou em uma adolescente tempestuosa. Era propensa a brigas que toda a família desprezou por anos, disse seu irmão John. Ela conseguiu permanecer em lugar nenhum por causa do seu temperamento violento. Ela era uma garota imprevisível e tinha um corpo muito atlético. Em uma certa ocasião, atacou o próprio pai e, em outra, foi para cima da sua irmã Jane, de forma bastante violenta. Se ela demonstrou amor alguma vez, foi uma convicção igualmente louca. Ao retornar para casa, após um longo tempo de ausência, descobriu que o pai havia falecido. Então se atirou em seu túmulo e começou a escavar a terra com suas próprias mãos. Lizzie era baixa, mas incrivelmente forte, e as pessoas sempre perceberam seus braços musculosos, bem como sua bela e translúcida pele irlandesa. Mas seu nariz grande e sua testa ainda maior eram motivo de chacota e causavam repugnância em quem a via. Um vizinho descreveu Lizzie como a dona de um rosto repulsivo e de mais espetacular nariz que eu já vi. Um fazendeiro a chamou de naturalmente feia. Ela não era educada, mas sempre foi esperta e vivia à caça de dinheiro. Infelizmente, deixou impressões ruins em muitos de seus empregadores. Usava roupas incomuns, era sujeita a mudança de humor e, francamente, ela os assustava. Certa vez, atirou uma faca em um jovem que a provocou e, em outra ocasião, cuspiu no rosto de uma garotinha. Quando um de seus patrões tentou corrigir seus métodos na cozinha, Lizzie saiu gritando em direção ao tribunal da justiça mais próximo e alegou que havia sido atacada por ele. Na verdade, ela sempre estava aparecendo por lá.
Até tentou prender 2 meninos que apontavam pistolas de brinquedo para ela. Quando seu humor mudava, podia ser encontrada frequentando uma igreja metodista ou encarando, cheia de fascínio, um avivamento religioso nas proximidades. Entre os empregos, ela se casou e entre os casamentos havia mais empregos. Aos 15 anos, ela deposou de um velho desertor do exército que usava um nome falso, Capstan Brown. Os dois viveram um relacionamento baseado em medo. Lizzie disse à sua família que Brown queria matá-la, enquanto Brown disse ao seu médico: tenho medo dela. Ela ameaçou tirar minha vida. Elas tiveram um filho, e o parto empurrou Lizzie para uma espiral de depressão. Ela visitou sua irmã e reclamou que ouvia cantorias sem parar e velas piscando e luzes piscando pela sala. Ela gritou: viver para quê? E rasgou a roupa. Depois de 3 anos de matrimônio, Capstan Brown morreu de febre tireoide e Lizzie continuou a trilhar seu caminho, passando por mais 3 casamentos com maridos significativamente mais velhos do que ela. Nenhum lance foi feliz. Ela tentou matar os maridos com xícara de chá envenenado e rasgou seu colchão de penas no meio da rua sem nenhum motivo aparente. Seu 5º marido era jovem e bonito, ao contrário do restante, mas as coisas desmoronaram quando ele confessou a Lizzie que esmurrou sua primeira esposa até a morte. Aterrorizada, ela pegou seu filho e fugiu para a Filadélfia, onde abriu uma loja e fez um seguro e depois incendiou o lugar para resgatar o dinheiro do seguro, destruindo casas de vizinhos no processo. Após 2 anos de penitenciária estadual e posteriormente no manicômio, Lizzie foi liberada, apenas para descobrir que seu filho havia desaparecido. Meu menino agora deve estar com 12 anos, disse ela a repórter anos depois. Nunca consegui encontrá-lo. Sangue do coração. A poucos quilômetros da fazenda Holiday, vivia uma doce e inofensiva família chamada McKinnon. Tom, de 74 anos, sua esposa Margaret e as filhas deles, Sarah, de 19 anos. Era o verão de 1893 e Sarah desfrutava plenamente de suas férias. No dia 26 de agosto, uma mulher apareceu em sua casa com uma carroça e se apresentou como Sra. Smith e disse que estava à procura de uma faxineira. Normalmente, Sarah teria aceito o trabalho, porém Margaret, preocupada com o descanso da filha, acabou se voluntariando. Uma vizinha desconfiou. A Sra. Smith parecia estranha. Ela pediu a Margaret para não aceitar o emprego. Margaret, contudo, se desentendeu com ela e foi embora com a Sra. Smith gritando em tom de provocação: se eu não voltar a ver novamente, adeus. Poucos dias depois, a Sra. Smith voltou em pânico. Voltou a bater às portas do Macmillan, dizendo que Margaret havia caído da escada e queria desesperadamente ver sua filha. Tom Macmillan quis ir ele mesmo, mas a Sra. Smith foi inflexível. Margaret insistiu em ver Sarah, então a garota entrou na carroça e as duas foram embora. Após 2 dias sem uma palavra de sua esposa e de suas filhas, Tom Macmillan, já cheio de suspeitas, partiu para encontrar a casa da tal Sra. Smith. Logo ele descobriu que a mulher dera um endereço e nome falsos. Ninguém sabia de quem ele estava falando quando perguntavam sobre uma misteriosa Sra. Smith, que precisava que sua casa fosse limpa. Enquanto isso, um dos filhos de Halliday também começou a suspeitar que o crime ocorrera. Seu pai já estava ausente há bastante tempo e as desculpas de Lizzie agora pareciam cada vez mais furadas. Depois de ficar de olho em Lizzie por mais alguns dias, descobriu o que estava acontecendo. Ele foi até a polícia e obteve um mandado de busca. Quando chegaram na fazenda para fazer uma varredura, o agente do local e a equipe encontraram Lizzie ocupada com a limpeza de um carpete sujo de sangue. Ela os viu parado na porta e agradeceu de repente e pareceu de repente indignada, ameaçando matar todos ali que ameaçassem entrar. O gerente ignorou. Lizzie pegou a tábua e bateu na mão dele, gritando que iria tirar sangue de seu coração. Decididos, os homens investigaram o local. A casa parecia vazia, mas o celeiro logo entregou o seu terrível segredo. Sobre uma camada de lixo coberta por uma pilha de feno, eles encontraram corpos de Margaret e de Sarah Macmillan. Elas tinham os pés atados e cabelos envoltos de pano. Ambas apresentavam ferimentos de bala no peito. A princípio,
Lizzie desdenhou das terríveis evidências, dizendo que se algo ruim havia acontecido, ela não tinha nada a ver com a história. No entanto, ela logo começou a agir de forma peculiar. Apanhou suas roupas, alegando que havia besouros de batata rastejando sobre eles. Mais tarde, quando um vizinho curioso perguntou sobre a descoberta dos corpos, ela não o encarou, mas ao se afastar dele lançou um olhar furtivo. Lentamente uma questão começou a se formar na mente de todo mundo à sua volta. Era uma pergunta que as pessoas fariam a Lizzie Halliday pelo resto da sua vida. Ela era louca ou estava fingindo? Mulheres aventureiras bem-sucedidas. Lizzie foi presa e a arrastaram para a prisão de Burlingame. Enquanto à volta à fazenda Halliday, a busca dos cadáveres continuava. Os filhos sobreviventes de Paul Halliday estavam agora doentes de preocupação com o destino do pai. Um deles levou um amigo até a fazenda bem cedo, pela manhã, para ver se a polícia havia deixado alguma coisa passar. Quando chegaram na cozinha, os dois perceberam que algumas tábuas do chão não combinavam com as outras, então começaram a removê-las. Sobre as tábuas, a terra parecia solta e fresca. Os homens usaram um pé de cabra para cavucar a terra até encontrar alguma resistência, mas o objeto que atingiram não era firme, como uma pedra ou um tijolo. Havia algo macio lá embaixo. Completamente assustados, eles correram em busca de ajuda. Logo, os piores medos dos filhos de Paul Halliday se confirmaram. Lizzie enterrara o marido sobre as tábuas da própria cozinha. O cadáver seriamente decomposto do velho Paul tinha ferimentos de bala no peito e severa contusão na cabeça, tão forte que o olho esquerdo havia saltado na sua órbita. No dia 8 de setembro de 1893, Lizzie foi enviada para uma segunda prisão em Monticello, Nova York. Notícias de seus crimes tinham sido agora espalhadas por toda a região, e na antiga casa perto de Newburgh foi saqueada até os ossos por mórbicos caçadores de artefatos. Em Monticello, centenas de pessoas fizeram filas nas ruas para assistir à sua chegada. Sem qualquer dificuldade, os carcereiros apressaram-a para dentro da cela. Mas uma vez que ela soltava um grito ensurdecedor, como se quisesse anunciar ao público do lado de fora que ela estava em confinamento. Lizzie foi uma prisioneira performática, o que não melhorou sua imagem pública. As pessoas acharam que sua suposta insanidade era um pouco exagerada, mesmo com todos os monólogos incoerentes e gritos estridentes. Ela despedaçou suas roupas, reduziu suas cobertas a pedaços, recusou comida e respondeu perguntas com conclusões ilógicas e desorientadas. Além disso, a maior parte desse comportamento selvagem só aparecia quando havia plateia. Se conseguisse um vislumbre de Lizzie enquanto ela achava que estava sozinha, era possível encontrá-la triste e perdida em seus pensamentos sentada em sua cama. A aparente imagem da sanidade, o público divagava. Ela era ou não insana? No dia 12 de setembro, o New York Times declarou definitivamente: a senhora Halliday não é louca. E no dia 7 de novembro, a manchete anunciava: a senhora Halliday é louca. Ninguém era capaz de tomar essa decisão. Naquele tempo, o público desconfiava insistivamente em qualquer alegação de loucura. As pessoas chamavam aquilo de desculpa de insanidade, convencidos que certos prisioneiros se fingiam de loucos para se ver livres. O equívoco comum era que havia um abuso generalizado desse argumento usado por advogados desonestos como um utensílio para enganar a justiça. Na realidade, as suspeitas do público eram infundadas. Uma crença comum é que a insanidade é aceita como desculpa com muita frequência, disse o Dr. Carlos. Em 1895, ao discutir o caso da Lizzie em um encontro da Sociedade de Medicina em Nova York, é apresentada erroneamente em certos casos como um fato bem conhecido que é raramente bem sucedida quando proposta injustamente. Uma mulher quis decidir por si mesma se Lizzie estava usando a desculpa da insanidade. Nellie Bly, como era intérprete repórter, já bastante conhecida por suas afiadas investigações sobre romance lunatic na ilha de Black Whale,
e o lúmbre comércio de bebês da cidade de Nova York, ela usou a notável fama para marcar uma entrevista exclusiva com duas partes da Lizzie, e em outubro, Blue se viu cara a cara com a assassina tripla de cela. A cela foi decorada. Blue notou com imagens de modelos de lingerie e figuras políticas recortadas de revistas. Uma propaganda intitulada como Mulheres Aventureiras Bem-Sucedidas estava à mostra no parapeito da janela, juntamente uma pequena lata cheia de flores. Demorou um tempo para que Lizzie falasse sobre o assassinato dos McKinnon. No início, ela apenas queria discutir o estado de suas finanças em Newburgh, mas Blue finalmente conseguiu que Lizzie se abrisse, algo do tipo. Lizzie inventou uma história louca sobre a noite de assassinatos, alegando que ela estava comendo pão com manteiga e bebendo uísque feito na casa do Paul Halliday e os três McKinnon quando, do nada, alguém topou seu nariz e a boca com um lenço cheio de clorofórmio. Enquanto estava desmaiada, a mesma pessoa misteriosa conseguiu matar Paul Halliday e as McKinnon. Lizzie acordou sem ideia alguma do que havia acontecido. Blue ficou compreensivelmente cética em relação a esse relato e perguntou a Lizzie por que ela não percebeu as manchas de sangue ou buracos de bala pela casa, ou o fato de que alguma coisa claramente havia sido enterrada sobre o chão da cozinha. Eu não vi nada, Lizzie respondeu, com frieza. Na verdade, Lizzie usara essa retórica bizarra antes, reconhecendo que havia cena do crime, mas negando totalmente qualquer responsabilidade. Foi quando foi presa por um criminoso na Pensilvânia. Seu óbito foi igualmente passivo e automotivador. O óleo foi derramado em uma lâmpada sobre o chão e o fósforo provocou um incêndio. Eu vi tudo isso, mas não fiz isso. Não falei nada porque estava com medo de ser morta, mas deitei na cama com os meus olhos abertos assistindo tudo. Durante a entrevista com Blue, Lizzie mencionou uma misteriosa gangue que gostava de atrair vítimas onde o estrago seria maior, isto é, diretamente no coração. Em uma segunda entrevista com Blue, ela retirou o trecho do clorofórmio da história, mas trouxe de volta a gangue, alegando que ela estava do lado de fora quando os assassinatos aconteceram e que ficou observando tudo pela janela. As McKinnon estavam sentadas no sofá e um homem atirou nelas, disse. Ouvi um gemido enquanto uma delas foi atingida e então abri meus olhos e disse, meu Deus, você me trouxe aqui para me matar? Blue sabia que Lizzie não estava lhe oferecendo coisa alguma, apenas mentiras. Ela logo se irritou e decidiu tocar na ferida. Eu acredito em você. Sozinha e sem ajuda matou seu marido e as McKinnon e enterrou seus corpos, disse ela. Duvido que tenha sido louca no momento sequer em sua vida. E julgo que você seja a criminosa mais sagaz e formidável que todo mundo já conheceu. Lizzie apenas sorriu para ela. Determinada a obter uma confissão, Blue foi ainda mais fundo. Você matou ou não matou essas pessoas? Perguntou ela. Era quase meia-noite. Vamos conversar alguma outra hora. Minha cabeça está ruim agora, disse Lizzie, em alguma outra hora. Blue se levantou para sair, mas parou na entrada da cela para perguntar uma última coisa. Lizzie, se arrependeria de seus crimes? Lizzie sorriu de novo. Deus enviará você de volta a mim, disse ela em resposta. E Blue sentiu um leve calafrio atravessando seu corpo e deixou a prisão. Ela não merecia amigos, mais do que um gato. Lizzie se tornava cada vez mais violenta, espera de seu julgamento. Ela atacou a pequena esposa do delegado, atirou hastes de aço nas solas de suas pesadas botas e escondeu-os para serem usadas como armas, e tentou incendiar sua cela. Também fez greve de fome. Nada disso a liberou. Lizzie então rasgou uma tira de sua parte de baixo da roupa do vestido e tentou se enforcar, pendurando-se na porta da cela. O delegado a resgatou a tempo. Seus olhos estavam esbugalhados, as feições distorcidas. Ela ainda respirava. 5 dias depois de sua tentativa de enforcamento, Lizzie quebrou a janela da cela e desarelhou a própria garganta e os cotovelos com casco de vidro. O delegado a encontrou sentada na cama coberta de sangue. Pensei que me cortava para ver se eu sangraria, disse o médico. A partir daí, ela foi acorrentada a uma argola de ferro que despontava no meio do chão da cela. Os céticos continuaram insistindo que não passava de uma farsa.
Por que ela enforcaria na porta a menos que antes de saber que o delegado passaria por ali? Outros achavam que suas tentativas de suicídio eram bastante reais, pois Lizzie acreditava que seu julgamento era iminente. Na verdade, ela tinha adiado até a primavera, já era quase Natal, mas ninguém se preocupou em contar a Lizzie. Seu julgamento finalmente começou em Monticello, no dia 18 de junho. Uma Lizzie magra e subjugada entrou no tribunal e as pessoas se aglomeraram na rua do lado de fora esperando um vislumbre da assassina. Seu advogado, George H. Carpenter, tentou alegar insanidade, ao passo que a promotoria tentou estabelecer se o dinheiro não tinha sido motivo para matar duas mulheres. Thomas McKinnon soluçou enquanto identificava um conjunto de anéis pertencente à sua filha morta. Lizzie ficou cutucando seu próprio nariz com tanta força que esfolou. A defesa admitiu praticamente tudo. Sim, haviam balas combinando com a arma. Sim, anéis pertencentes a Sarah McLachlan. Já a explicação para o sangue no carpete da Lizzie por não ser assediada não tomou as devidas precauções femininas. Em outras palavras, as manchas de sangue eram de menstruação e não sangue de coração. O fato de que esse argumento ter sido colocado em jogo revelou a impressão do público a respeito de Lizzie de que era incivilizada, sem higiene e praticamente selvagem. George Carpenter sabia que não podia provar que Lizzie era inocente, mas pensou ser capaz de provar que ela não sabia diferenciar o certo e errado. Seu argumento era duplo. Lizzie Halliday era claramente insana e não havia motivo para seu crime, o que também provava que ela era insana. Carpenter levou a sua corte superiormente manicômio e 3 médicos confirmaram sua insanidade, bem como o carcereiro dos dias de Lizzie como aspirante de ladra de cavalo. O carcereiro do tribunal de Lizzie gostava de gritar em sua cela: "Mapa Nancy, selvagem como um falcão", disse ela. Ela estava louca na época e estava louca agora. Durante o julgamento, vários médicos se dirigiram até a Lizzie para examiná-la em busca de sinais de loucura. Muitas vezes encontraram Lizzie conversando com o Espírito Santo. Em certa ocasião, ela se lançou contra eles, empunhando um assento de vaso sanitário, pronta para quebrar alguns crânios. Ela ofereceu respostas absurdas para as perguntas mais básicas. Sua idade? 19 gambás. Seu endereço? Eu lavei sua camisa. O nome de seu pai? Você tomou minha propriedade. Ela está fingindo, disse o médico, e exagerando na mentira. George Carpenter argumentou fervorosamente por sua lamentável cliente, observando Lizzie nunca pronunciar uma palavra em sua própria defesa. Pelo contrário, ela ficou sentada em silêncio na sala, sem o apoio de um único parente ou amigo, enquanto a multidão a cercava como se ela fosse uma fera selvagem e um monstro. Implorou ao júri que considerasse aleatoriamente os assassinatos de McKinnon, enquanto prova que a mulher não sabia o que fazia, mas o promotor ensinou o júri a considerar o extermínio da prisioneira como uma inimiga da sociedade. Ela não era insana, disse ele, observando que, no dia que Lizzie era perfeitamente capaz de manter seus compromissos, alimentar seu cavalo e desempenhar qualquer função na sociedade de bem. Como resposta ao argumento de Carpenter, que defendeu que Lizzie não tinha amigos, o promotor disparou: ela não merecia amigos, não mais do que um gato. O júri demorou algumas horas para chegar à conclusão. Lizzie Halliday não era nem um pouco louca e foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. Lizzie cobriu o rosto com o lenço e se manteve em silêncio. George Carpenter chorou. A comissão de insanidade. A senhora Halliday vai morrer, estampada em todas as manchetes no dia seguinte. Foi arrastada até o tribunal naquela manhã e ficou em pé sem nenhum sinal de compreensão em seus olhos enquanto o juiz lia o veredito. Morte por execução na cadeira elétrica. Foi a primeira vez que uma mulher recebeu a sua sentença. Quando a ideia de morte para Lizzie se tornou tangível, de repente o público começou a questionar a justiça da decisão. Eles não esperavam cadeira elétrica. Para muitos, parecia uma pena dura demais, especialmente porque nunca viram uma mulher morrer dessa maneira antes. Em poucos dias, as pessoas começaram a discutir um pedido ao governador de Nova York, Roswell Flower, para nomear uma comissão que examinaria mais de perto a questão da sanidade da Lizzie. Em junho, o governador
concordou que a ideia e designou 3 médicos para dar uma boa e rigorosa olhada na psique de Lizzie Halliday. Jornais aplaudiram sua decisão como um ato de humanidade, enquanto os mesmos veículos ainda vacilavam em questão da sanidade e insanidade. A insanidade dela explicaria muito, já que seu crime contra os McLean era tão sem sentido. Ela não se beneficiou desses crimes e mal conhecia as mulheres. Por outro lado, acabara de ser oficialmente declarada sã no tribunal. Seus conterrâneos tinham explicação para seu estado mental, pura perversidade. A falta de motivo lhe era evidente, escreveu um jornalista, e ainda assim eles voltaram para a teoria da perversidade. Os motivos de governador Flávio sobre a Lizzie durante o mês de junho, enquanto ela esperava a morte, notaram seu pulso rápido, seu emagrecimento extremo, estava começando a mostrar sinais de diabetes e sofria de um excessivo fluxo menstrual. Ela enfiou pedaços de seu vestido no nariz e nos ouvidos, parecia entorpecida por complemento, mostrava marcas rastejavam em seus rostos e ela não os espantava. Os médicos a picaram com uma faca e ela não se esquivou. Ela babava constantemente, seu nariz cotejava, amaldiçoava todo sem ser provocada, ficava repetindo o número 13 e parecia pensar que havia um rio escorrendo do lado de fora da sua cela. Os médicos transcreveram algumas de suas divagações. Ela quebrou a espinha das minhas costelas. Você tem aquele urso costurado em mim. É o que você fez isso. Você costurou em mim. Você quebrou minhas pernas. Você me jogou do sótão. Você colocou um casaco de pregos em mim. Eles não querem você na casa deles. Eles vão serrar meu nariz fora. Tire as cobras de mim. Você trouxe uma cesta. Você os amarrou ao meu redor. Os médicos reconheceram sua inteligência, a inteligência necessária para planejar e executar assassinatos múltiplos, mas também notaram sua incapacidade de resistir ao impulso. Ela não tem poder de escolher, disseram eles. A violência explodiu sem que tivesse ciência disposto. Insanidade impulsiva consciente, denominou o médico. Ele ficou profundamente ofendido com o testemunho prévio de um médico chamado um suposto especialista que cedeu à demanda de um público agitado e clamoroso, que quase conduziu Lizzie à execução. Em sua mente, não havia dúvidas que Lizzie era capaz de controlar sua profundeza, natureza violenta. Os outros médicos concordaram. Não podia afirmar com certeza se Lizzie conhecia a natureza de suas consequências e de seus crimes, mas estavam certos que ela parecia poder escolher entre cometê-los ou não. Por causa disso, eles a declararam insana. Essa foi a primeira vez que teve uma visão diferente do estado mental de Lizzie. Isso a salvou. Ela foi enviada para um manicômio judicial em Metewan, onde ela permaneceu trancafiada pelo resto da sua vida. Hospital Estadual de Metewan para criminosos insanos. Lizzie fez progressos no manicômio. Após sua chegada, ela delirava sobre insetos e murmurava incoerências. Mas o superintendente fez com que ela se sentasse, lhe dizendo que, se ela quisesse ser bem tratada no hospital, precisaria agir de forma mais educada possível. Surpreendentemente, Lizzie lhe deu ouvidos. Ela começou a se manter asseada, parou de xingar os médicos e até começou a fazer pequenas tarefas domésticas. Como ainda era uma celebridade, jornalistas ocasionalmente apareciam no hospital para relatar que a assassina mais sanguinária do país agora estava absorta na costura. Porém, no fim de agosto de 1895, poucos dias depois de um jornalista escrever que Lizzie tinha perdido aquele olhar feroz que caracterizava sua insanidade e que estava quieta, trabalhadora e contente, Lizzie começou a conspirar novamente. Ela se tornou parceira de Jane Shannon, também homicida, e as duas desenvolveram um rancor contra uma jovem assistente chamada Kate Wright. Lizzie insistiu que havia se tornado sã e deveria ser enviada para uma prisão comum. Tinha certeza que todos os funcionários do manicômio, particularmente Hard, tinham conspirado para mantê-la em Metewan. Então, um dia, Lizzie e Shannon se esgueiraram atrás de Hard no banheiro, prontas para derramar um pouco de sangue. Lizzie, forte como sempre, jogou Hard no chão e enfiou uma toalha em sua boca, enquanto Shannon segurava a garota no chão. Lizzie começou a arrancar os cabelos dela, arranhar seu rosto e esmurrava, com força brutal.
Quando os outros funcionários perceberam o que estava acontecendo no banheiro, Audrey já estava inconsciente. Se tivesse demorado mais para chegar, talvez ela tivesse morrido. Por conta do ataque, Lizzie passou um período de isolamento, mas por fim, o superintendente permitiu que ela voltasse à sua vida normal no manicômio. Ela se acalmou, comportando-se novamente, e os anos se passaram sem novidades. Ela ganhou 27 quilos nos meses seguintes à greve de fome na cadeia. Teve um sério caso de sarampo em 1896 e a imprensa relatava que ela estava com diligência. Em 1897, Lizzie ficou obcecada com a ideia de dentes falsos. Ela queria que cada um de seus dentes fosse substituído, convencida de que uma nova arcada dentária faria parecer mais atraente. Então começou a fingir dores no de dente, dizendo aos médicos que a única maneira de curar seria removendo cada um de seus dentes. Os médicos a examinaram e viram que todos os dentes estavam perfeitamente saudáveis, mas Lizzie continuou reclamando e cerca de 6 meses depois, finalmente conseguiu o que queria. Foi levada para uma pequena excursão para a cidade chamada Fischl-Landen, onde algum corajoso dentista lhe deu um novo conjunto de dentes brilhantes. Uma multidão se reuniu ao redor do consultório do dentista para esperar por ela. E quando surgiu, Lizzie abriu um largo sorriso, parecendo muito mais satisfeita consigo mesma. Talvez pensasse que estava oficialmente se dando bem com o mundo. Anos atrás, como trabalhava como governanta e passava de um marido para o outro com seu filho pequeno nos braços, ela nunca teria tido condição de pagar por dentes. No outono seguinte, um grupo de internos escreveu e estrelou um drama de guerra emocionante no manicômio. Lizzie Halliday assistiu de fileira perto do palco. Ela não havia chorado nem pronunciado uma palavra sequer durante seu próprio drama emocionante, mas agora na plateia soluçava toda vez que o herói estava em perigo. A imprensa repercutiu esse fato com prazer. O momento parecia um fim comovente para a história de Lizzie, uma redenção até. O último assassinato. Nellie Winks era uma mulher assistente de Matewan, tinha 24 anos e foi promovida supervisora da ala feminina. Winks sonhava em deixar o manicômio para estudar enfermagem, mas guardou esse sonho para si mesma. Uma das suas principais pacientes era Lizzie Halliday, que agora estava com seus 40 e poucos anos. Lily se tornava tão calma e confiável que recebeu privilégios, como permissão para costurar. Isso significava que ela tinha acesso à cesta de materiais, tecidos, linhas, tesouras. Às vezes murmurava uma vaga ameaça de morte, mas o manicômio inteiro aprendera a ignorá-la. Lizzie nunca mais havia atacado. Em outono de 1906, Winks anunciou uma grande novidade. Estava deixando o manicômio para estudar e se tornar uma enfermeira. Lizzie ficou de coração partido e implorou a Winks que ficasse, mas ela assegurou que tudo ficaria bem. Conforme a data de partida se aproximava, Lizzie parou de implorar e começou a ameaçá-la, dizendo que preferia matar Winks a deixar ela embora. Como de costume, ninguém prestou atenção nas ameaças de Lizzie, especialmente Winks. Ela sabia que as duas tinham um vínculo especial e acreditavam genuinamente que Lizzie nunca machucaria. No fundo da psique de Lizzie, porém, os velhos impulsos assassinos estavam começando a despertar. Certa manhã, quando Winks caminhava em direção ao banheiro, Lizzie rastejou atrás dela, segurando um par de tesouras que tirara da cesta de costura. Winks não percebeu que havia alguém entrado na sala, até que Lizzie deu uma forte pancada em sua cabeça. Quando ela caiu no chão, Lizzie pegou uma chave e a trancou na porta do banheiro por dentro. Então passou a golpear Winks. Foram mais de 200 punhaladas no rosto e no pescoço, e onde o estrago seria maior, no coração. Os assistentes ouviram os gritos de Winks, mas só conseguiram arrombar a porta quando eram tarde demais. Winks estava inconsciente, sangrando profundamente. Faleceu em uma maca 20 minutos depois. Em vez de enfermeira, ela ganhou uma fama duvidosa, tornara-se a primeira mulher agente da lei a ser morta no cumprimento do dever dos Estados Unidos. Quando o elegista perguntou a Lizzie por que ela havia feito aquilo, ela respondeu: ela tentou me deixar. A pior. Vamos voltar à velha questão sobre o fingimento de Lizzie. Mais de um século depois, o relatório da Comissão de Insanidade permaneceu verdadeiro.
Liz era inteligente, astuta e às vezes autoconsciente, mas incapaz de resistir aos próprios surtos de violência. E sejamos honestos, mesmo que ela fosse completamente sã, o próprio ato de fingir ser loucas por décadas em si é um tipo de loucura. Também é provável que Liz estivesse fingindo apenas algumas coisas. Ela parecia ciente que a insanidade aparentava aos olhos do público e apresentava bem os gritos histéricos em sua cela na cadeia, a forma como se acalmava quando achava que não tinha ninguém de olho. Nada disso nega o diagnóstico geral da comissão de insanidade. Nada disso a torna sã. Mas explica por que os aspectos e a imprensa estavam tão divididos a respeito da sua condição. Todos adquiriram uma perspicácia inerente, o que a tornou difícil a completa aceitação que Lindsay não tinha ideia do que estava fazendo quando empunhou as tesouras para matar Winksy, ou quando atraiu os McKillen, ou quando bateu tão forte na cabeça de Paul Halliday que seu olho esquerdo saltou. Ela pode ter sido selvagem como o falcão, mas sabia como premeditar um assassinato e o que fez dela uma figura aterrorizante. Algumas pessoas tentam explicar seus crimes em termos muito sexistas e francamente ridículos, talvez porque loucura fosse uma explicação vaga, ameaçadora e, em última insistência, insatisfatória para o assassinato. Houve aqueles que especularam as condições mentalmente selvagens de Lizzie. Tinha razão toda vez que ela engravidava, mas todos seus filhos nasceram mortos. Alguns estavam convencidos que ela tinha um amante secreto que a ajudou a arrastar os pesados corpos das duas McKillen até o celeiro, porque eles disseram Lizzie não era forte o suficiente para arrastar os cadáveres sozinhas. Outros afirmaram que Lizzie tinha sido uma jovem e graciosa integrante de um mando de ciganos inerentes durante a juventude e, de alguma forma, a semente daquela liberdade floresceu em seu coração, transformando-se em violência. Havia até mesmo aqueles que acreditavam que Lizzie era, na verdade, Jack o Estripador, que fora até os Estados Unidos para causar estragos em corpos femininos. Quando alguém finalmente lhe perguntou se ela era Jack o Estripador, Lizzie retrucou: "Elas acham que eu sou um elefante? Aquilo foi feito por um homem." Talvez a explicação mais vaga a respeito dos crimes de Lizzie, além da perversidade, tinha vindo das manchetes de um jornal que havia cheio de espécies e superlativos. Multi-assassina, arqueoassassina, a pior mulher da Terra. Ela se tornou um símbolo de horror inimaginável, a mulher mais horrível que a Nova York da virada do século já vira. Havia uma alegria no uso da frase que ecoava a terminologia dos shows de horrores. Venha ver a pior mulher da Terra, logo após a dama de duas cabeças, 50 centavos por uma espiada. Um século mais tarde, a multi-assassina Aileen Wuornos ganharia outro superlativo, a primeira assassina em série. Assim como no caso de Lizzie, ela ilustrou a potência e ambição do frenesi midático e da amnesia coletiva, que faz as damas assassinas sejam escrutinadas com tanta intensidade durante sua vida e tão eminente e esquecidas depois. Ouros não foi a primeira, assim como Lizzie provavelmente não foi a pior, mas parecia muito bom parafrasear dessa maneira, e isso atraiu o olhar das pessoas. Talvez porque parecesse tão impregnada de violência, tão intrinsecamente homicida, Lizzie provocou mais desgosto no tribunal e na mídia do que outras assassinas em série de mais vítimas do que ela. Lizzie assassinou bem, ela assassinou como um homem. A maioria das assassinas em série usa veneno, não violência física, e elas vitimam pessoas que são mais próximas, mas não Lizzie Halliday. Lizzie esfaqueou, atirou, espancou e perseguiu estranhos. Não é de se admirar que ela tinha sido comparada a Jack, o Estripador. Até mesmo sua aparência confirmava essa ideia de que, de alguma forma, ela não era feminina. Não havia nada sobre Lizzie de encantador que encantasse o público. Nenhum detalhe atraente para conectá-la às pessoas da forma como se apegavam aos assassinos mais bonitos. Lizzie era vista como sórdida e bárbara, selvagem como um falcão, sem amigos, como um gato, sangrando abertamente no carpete, deixando as moscas rastejarem em seu rosto. Ela não era apenas não feminina,
mas também não humana. E embora tenha assassinado apenas 5 pessoas, até onde sabemos, o fato de continuar matando após ter sido sentencialmente contribuiu para que ela fosse vista como uma assassina irremediável, alguém que seria sempre ruim, a pior de tudo e todas. Mesmo os aparatatos da lei e da medicina não conseguiram conter a intensidade de violência que havia dentro dela, a intensa violência que havia dentro dela. Eles tentaram contê-la, mas não puderam detê-la nem salvá-la, porque o que ela precisava era escapar de si mesma, algo que ela jamais poderia fazer. No dia 28 de junho de 1918, a pobre, louca e astuta Lizzie Halliday morreu da doença de Brigid, uma inflamação progressiva nos rins. Tinha 58 anos e estivera internada no manicômio por quase metade da sua vida. Nenhum de seus parentes reivindicou seu corpo. Ela foi enterrada no cemitério da instituição, onde as sepulturas eram marcadas apenas por números. Décadas depois, o manicômio foi fechado. Após anos recebendo superlativos nos jornais, Lizzie se deitou sob uma lápide sem nome, coberta de grama e flores.